Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Caversan e estou aqui para mais um vídeo especial para os meus caríssimos alunos da turma de Processo Civil 3 da Faculdade Positivo de Londrina, nessa fase em que nós estamos trabalhando aí com aulas remotas por conta do cenário aí da pandemia global, certo? A gente trabalhou no primeiro bimestre com a teoria geral das provas e com as provas em espécie até a audiência de instrução e julgamento, o encerramento da fase instrutória aí. E a gente começa o segundo bimestre com essa aula de hoje em que nós tratamos de sentença. Nós vamos tratar de sentença nas aulas de hoje e de amanhã. E a gente vai prosseguir depois tratando aí também de coisa julgada. Nós vamos tratar esse bimestre ainda de remessa necessária, vamos tratar também de tutelas provisórias, tá certo? A ideia é mais ou menos essa. Então a gente tratou aí durante o primeiro bimestre da produção de provas, o segundo bimestre nós vamos tratar aí de outros assuntos relacionados e a gente começa falando de fase decisória, da sentença. E a sentença, ela está regulada lá, essa parte decisória, dos artigos 489 a 495 do Código de Processo Civil. É bastante importante que vocês leiam esses dispositivos legais todos, que tenham à mão aí o roteirinho da aula que está à disposição de vocês no AVA lá também, tá certo? Que leiam os textos complementares que a gente está disponibilizando também, tá bom? Também é bem legal que vocês participem aí por meio dos canais de comunicação que a gente tem para tirarem eventuais dúvidas e tudo mais, tá bom? E quem eventualmente não conseguir conversar comigo por outro meio, de repente nem for da turma nem nada, também é um prazer conversar com vocês por meio dos comentários aqui embaixo no próprio YouTube, tá legal? Aliás, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de clicar no sininho e de dar o joinha para o vídeo aí também, tá bom? Nós vamos falar nessa primeira aula de sentença aqui sobre a definição legal, sobre requisitos essenciais, tá certo? Então, vejam, a definição legal de sentença está lá no artigo 203, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que diz assim, olha, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então eu quero e preciso que vocês leiam lá as hipóteses do artigo 485, que trata de extinção sem julgamento do mérito, e do artigo 487, que trata de julgamento do mérito dos processos, tá certo? Então, a sentença, ela sempre, no procedimento comum, pelo menos, ela vai implicar uma das hipóteses aí do artigo 485 ou do artigo 487, e além disso, ela vai colocar termo à fase cognitiva do procedimento comum no primeiro grau da jurisdição, pelo menos. Então, isso é bastante importante por conta do seguinte, quando a gente olha lá para o artigo 356 do Código de Processo Civil, que vocês estudaram lá no final do semestre passado, no começo desse semestre a gente tratou disso também, trata lá o artigo 356 do julgamento antecipado parcial do mérito. Quando o juiz faz o julgamento antecipado parcial do mérito, ele aplica hipótese do 485 ou do 400, mais exatamente do artigo 487. Contudo, essa decisão, ela não se enquadra como sentença. Justamente porque ela não põe termo, não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum no primeiro grau da jurisdição. Então, aquela decisão do julgamento antecipado parcial de mérito, conquanto aplique hipótese do artigo 487, ela é considerada uma decisão interlocutória. E isso é bastante importante, pessoal, principalmente lá no próximo semestre, quando vocês forem estudar recursos. Porque o recurso que cabe tipicamente contra a sentença é o recurso de apelação. Mas o recurso que cabe contra diversas decisões interlocutórias, várias delas, inclusive essa do artigo 356, é o recurso de agravo de instrumento.
Então, a gente conseguir identificar bem o que é uma sentença, o que é uma decisão interlocutória é de extrema importância, inclusive para que nós consigamos identificar qual que é o recurso passível de ser interposto contra essa decisão. E vejam, vale aqui a gente lembrar que a definição legal de sentença está lá no artigo 203, bem antes aí dos artigos 489 a 495, porque ela está lá dentro da regulamentação dos atos jurídicos processuais do juiz. E a gente vai meio por exclusão, entende? Então, sentença é o que se enquadra no parágrafo 1º do artigo 203 do Código de Processo Civil. O que não se enquadra no parágrafo 1º, mas tem cunho decisório, é classificado como decisão interlocutória. Aqui nós estamos falando do primeiro grau da jurisdição, certo? Então, não é sentença, mas tem cunho decisório, a gente está diante de uma decisão interlocutória. Como que eu sei se é ou não sentença? Olhando para a definição legal lá do artigo 203, parágrafo 1º. E se é ato do juiz que sequer tem conteúdo efetivamente decisório, a gente está diante dos despachos de mero expediente. Despachos esses que sequer são passíveis aí de recurso, justamente por não terem cunho decisório. Isso como regra geral, pelo menos. Tá certo? Eu anotei aí que existe uma problemática em torno da definição. Essa é uma problemática que a gente foi tentando superar ao longo do tempo e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, no Código de Processo Civil anterior, a gente teve uma série de definições sempre problemáticas. A última dizia que sentença era ato do juiz que aplicava hipótese do artigo 267 ou do 269, que são os equivalentes anteriores do 485 e do 487. Mas tinha justamente esse problema de decisão, por exemplo, que acolhe o pedido de exclusão de um litisconsorte. O processo continua em relação aos demais, mas aplicava a hipótese do 267, se a gente fosse olhar a definição legal, pensava que era sentença, e o grande problema era justamente o recurso cabível contra essa decisão, era o recurso, cogitou-se que seria o recurso de apelação, e isso implicaria uma confusão processual danada. A gente tentou resolver isso agora com o Código de Processo Civil de 2015. Ainda assim é problemático, porque vejam vocês que se contra a sentença do juiz de primeiro grau forem opostos embargos de declaração, com a afirmação de omissão, de obscuridade, de contradição, de erro material, é o juiz de primeiro grau que vai julgar esses embargos de declaração, ou seja, ainda é prestação jurisdicional de cunho cognitivo no primeiro grau de jurisdição. E isso parece que fica um pouco fora da definição legal de sentença. De qualquer forma, a gente tem problemas aí de cunho teórico, mas na prática tem funcionado bem. Na prática, a gente identifica com até bastante tranquilidade qual que é o recurso cabível contra decisões que têm natureza de sentença ou natureza de decisão interlocutória. E veja, muito por conta da tradição processual civil que foi se decantando no país ao longo do tempo, aí, notadamente ao longo do século XX. Tá certo? Eu imagino que vocês já tenham até conversado sobre isso em semestres anteriores, quando trataram aí de atos processuais e de atos do juiz, mas vale a pena a gente começar a conversar sobre sentença, lembrando o que é exatamente sentença. Então, de novo, vejam lá o artigo 203, parágrafo 1º, tá certo? E aí, a gente vai tratar dos requisitos essenciais das sentenças que estão no artigo 489 do Código de Processo Civil. Tá certo? Então, a primeira... São 3 requisitos essenciais. A gente tem relatório, tem os fundamentos ou a motivação e o dispositivo ou a conclusão. O relatório é praticamente um resumo das principais ocorrências do processo. Então, no relatório, o juiz vai dizer quais foram os pedidos do autor, quais foram os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados pelo réu,
se houve intervenção de terceiros, eventualmente, qual a espécie, quais os fundamentos, como que a coisa tramitou, se houve, de repente, um julgamento parcial anterior, aí, se houve uma extinção, se houve acordo parcial, isso tudo vai entrar no relatório. Então, o relatório é simplesmente uma descrição resumida do que aconteceu no processo até então. Vejam que um relatório mais detalhado é dispensado lá na sistemática dos juizados especiais cíveis por previsão da lei que rege os juizados, que é a Lei 9.099 de 1995. Mas isso não vale para a justiça comum. Na justiça comum, o relatório é requisito essencial da sentença. A sentença começa pelo relatório. Após o relatório, e esse é um outro elemento, é um elemento distinto, vem os fundamentos ou então a motivação. É aí que o juiz esclarece, levando em conta aquilo que está no relatório, os porquês do elemento que vem em seguida, que é o dispositivo ou a conclusão. Então, na fundamentação, o juiz vai estabelecer sobre cada ponto do processo qual o fundamento de fato, qual o respectivo fundamento de direito que vai dar sustentação lógica à sua conclusão final. Tem aqui alguns detalhes muito importantes. Primeiro deles é o seguinte, que a fundamentação de todas as decisões judiciais que tenham um cunho decisório, ela é requisito já na ordem constitucional. Está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz, em nível constitucional, que decisão judicial sem fundamentação, carente de fundamentação, é nula. Tem um problema seríssimo no âmbito aí, na perspectiva da validade, tá certo? Então é necessário fundamentar. E como fundamentar? A receita da fundamentação está principalmente lá no parágrafo 1º do artigo 489. Vejam só que coisa interessante. Então, e vocês precisam ler esses dispositivos todos. Tem uma receitinha lá do que é o mínimo que o juiz precisa fazer para que a sentença, mas o próprio parágrafo 1º diz que isso é aplicável a toda espécie de decisão judicial, inclusive aí no âmbito recursal, para que a decisão judicial possa ser considerada efetivamente fundamentada. Então, apenas para dar exemplo aqui, se o juiz usa um conceito de conteúdo aberto, um princípio, ele precisa esclarecer qual que é o sentido que é atribuído para aquele conceito naquele caso concreto. Se a parte invoca um precedente e o juiz deixa de aplicar, o juiz precisa esclarecer o motivo do afastamento do precedente, que a gente chama aí de distinguishing, vocês vão estudar melhor no próximo semestre. Ele não pode fazer mera transcrição de dispositivo legal ou de precedente judicial, ele precisa fazer a relação entre o enunciado e a causa. Ele precisa dialogar com todas as teses que possam infirmar a sua própria argumentação. E isso está escrito lá no parágrafo 1º do artigo 489, abro parênteses aqui para dizer que, em relação a essa manifestação sobre todos os argumentos que possam infirmar a sua própria conclusão, aí o STJ já decidiu, como decide de vez em quando, que não quer aplicar o Código de Processo Civil mesmo, não é verdade? Já decidiu que, se der para entender aí como que foram afastados os argumentos, estaria bom, mas isso não é absolutamente o que está escrito no parágrafo 1º do artigo 489, lá no inciso 4º, se é que não me falha a memória pelo menos, tá certo? Então, o parágrafo 1º do artigo 489, ele tem uma receitinha aí do que é uma decisão efetivamente fundamentada. Tá lá nessa parte do código que trata de sentença, mas vale no fundo e inclusive por determinação expressa do próprio código, vale para qualquer decisão com cunho decisório, inclusive em grau recursal, tá bom? Também queria dizer o seguinte, que muita gente olha o parágrafo 1º do artigo 489 e contra esse parágrafo 1º houve inclusive atuação das associações de magistrado e tudo mais. O pessoal
Parece que não queria precisar fundamentar, como se isso já não fosse determinação da própria Constituição Federal. Vejam bem vocês que loucura aquilo que a gente vive no nosso país, né? De qualquer forma, parece-me que a gente não deve olhar para esse parágrafo primeiro como uma imposição apenas aos juízes. A gente pode muito bem pensar na atividade profissional dos advogados bem feita e imaginar que uma petição bem fundamentada obedece também de maneira clara e objetiva, ou seja, sem perder a objetividade, ela observa as determinações do parágrafo 1º do artigo 489 também. Ou seja, se o juiz precisa fundamentar a decisão dele, parece-me que temos razões para pensar também que o advogado que faz um trabalho tecnicamente adequado também precisa fundamentar bem os pleitos que dirige ao Poder Judiciário. Tá certo? E aí, sobre a interpretação da decisão judicial, o que o Código fala é que a decisão judicial deve ser interpretada em seu conjunto, né? E isso aí faz bastante sentido quando a gente pensa também sobre lá contestação, por exemplo, que se não houver impugnação específica de uma determinada afirmação da parte autora, mas essa afirmação estiver em contradição com o conjunto da defesa, considera-se que tenha sido aí de uma maneira ou de outra impugnado. Tá certo? Vejam, e gostaria aqui de chamar a atenção para um ponto bastante importante para a gente entender aí o que vem pela frente. Compreender esses requisitos é de suma importância para que a gente consiga entender outros pontos do processo civil. Por exemplo, um que vem logo adiante aí ainda este semestre, que é a coisa julgada. Então, o que transita em julgado, o que fica agasalhado pela autoridade da coisa julgada é a parte dispositiva da sentença, que é essa de que nós vamos tratar agora, e não a fundamentação. Então, aquilo que o juiz adotou como motivos para fundamentar, para justificar a sua própria conclusão, isso não fica, como regra geral, agasalhado por aquilo que a gente chama de limites objetivos da coisa julgada, do que transita em julgado. O que transita em julgado é apenas e exclusivamente, como regra, a parte dispositiva da sentença ou a conclusão. E que parte dispositiva é essa, professor? É simplesmente aquela parte final em que o juiz diz que julga procedente e daí estabelece o que é que ele está julgando procedente, ou então que julga parcialmente procedente ou que julga improcedente a demanda. É isso que transita em julgado. Vejam que muitas vezes, para compreender o exato alcance da parte dispositiva, nós precisaremos olhar aí a fundamentação. E eu dou aqui um exemplo rápido e que me parece bastante elucidativo. Às vezes, lá no final, na parte dispositiva, o juiz vai dizer o seguinte: condena o réu a pagar R$5.000 devidamente acrescidos de correção monetária e juros. E termo inicial de correção monetária e de juros, índice aplicável, esse tipo de coisa está lá na fundamentação. Então, para você entender o exato alcance da parte dispositiva, você precisa olhar a fundamentação muitas vezes. Mas o que transita propriamente em julgado não é aquilo que o juiz afirmou como motivo de fato ou de direito para chegar à sua própria conclusão. O que se torna, portanto, em tese imodificável é o conteúdo decisório da sentença, muito propriamente aí, mais exatamente na parte dispositiva, que também pode ser chamada de conclusão. Tá certo? Então, nessa primeira aula sobre sentença, nessa primeira parte da aula sobre sentença, era sobre isso que eu queria tratar com vocês, sobre a definição legal. A gente precisa dar uma olhada lá no artigo 203, parágrafo 1º, sobre os requisitos essenciais e sobre a importância da fundamentação. Vejam que em um Estado de direito, principalmente que se pretende democrático, é de suma importância que as partes possam entender quais foram os fundamentos que levaram o juiz a uma determinada decisão. Veja que isso está umbilicalmente ligado com a ampla defesa. Porque, afinal de contas, como que você
consegue adequadamente interpor um recurso contra uma determinada conclusão do juiz se ele mesmo não explicita quais foram os fundamentos para decidir daquela forma. Torna-se extremamente difícil, a gente vê isso bastante na prática, torna-se muito difícil desenvolver bem as razões de um recurso quando a própria decisão recorrida não explicitou quais seriam os seus fundamentos. E logo em seguida, na aula de amanhã, a gente prossegue aí tratando de sentença ainda, tá bom? Não se esqueçam, leiam os dispositivos legais, leiam aí o esquema da aula, leiam também, dentro do possível, o material de apoio e entrem em contato aí comigo para esclarecer as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, tá bom? Grande abraço a todos, gente. Até mais. Tchau, tchau.